Queridos, com vocês novamente, Pastor Onéia César Filho, do Ministério Chama Viva, Igreja Batista Sião, em Campo Grande, no Rio de Janeiro, com o nosso curso do Apocalipse, versículo por versículo. Eu passei quase 2 semanas sem poder gravar, por estar com uma virose que está aqui no Rio de Janeiro. Várias pessoas da nossa igreja foram acometidas, eu também. Tossi muito, no último vídeo ainda tossi um pouco e resfriado, mas eu estou bem melhor, estou de volta para nós chegarmos até o capítulo 22 e concluirmos com uma grande vitória este nosso curso do Apocalipse, versículo por versículo. Hoje nós vamos à aula de número 34, no capítulo 19. Um capítulo muito importante que vai mostrar a manifestação gloriosa do Senhor Jesus Cristo e a derrota do anticristo e do falso profeta. Vamos, pois, ao capítulo 19 do Apocalipse. Venha comigo, abra sua Bíblia no capítulo 19. Vamos lá. Aí está um belo quadro, uma bela imagem. Capítulo 19, agora veja o seu título: O verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Nós vamos ver isso aqui. Este é de fato, que vai aparecer, será o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Vamos à introdução. Diz assim: aqui neste capítulo começa a ser mostrada com detalhes a reação de Deus e a sua manifestação para dar fim à iniquidade que domina o mundo nos dias da grande tribulação. Portanto, nós vamos ver aqui o fim da grande tribulação. Ainda aqui veremos a manifestação poderosa do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Esse é o momento esperado pelos remidos, pelos crentes que estarão na terra e especialmente pelos mártires que clamavam perguntando: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós vimos isso em Apocalipse 6:10, os mártires clamando por vingança, por justiça da parte de Deus. Mas eu devo dizer também, você acrescentando um pouquinho aqui, que haverá alegria daqueles crentes que terão passado a grande tribulação, enfrentado o anticristo, todos os problemas que houve ao longo desses 7 anos, perseguição, tudo isso, discriminação. Mas agora é a hora em que o seu Senhor se levanta, o seu Senhor se ergue e vem para derrotar este homem da iniquidade. Vamos caminhando, aí está, vamos nos versos 1 a 6, nós vamos ler 6 versículos, porque eles trazem um só pensamento. E depois dessas coisas, João escreve: ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Gente, como é importante, veja, da grande prostituta Deus vai vingar o sangue dos seus servos, dos mártires. E outra vez disseram: aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz da grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aí está, destaquei inicialmente, júbilo no céu pela queda de Babilônia. É maravilhoso vermos a grande festa no céu, um imenso brado de júbilo pela queda da grande prostituta. Não apenas a cidade capital do pecado, mas o sistema abominável
do falso Messias, veja bem, falso Messias, o falso cavaleiro daquele cavalo branco de Apocalipse 6:1, aquele que diz que saiu vencendo e conquistando, mas tinha o arco e não a espada, não é? Mas o sistema abominável do falso Messias e seu império hediondo, além da grande cidade de onde estavam reinando. Aí está, não é? Pois bem, nós vimos inicialmente esse brado de alegria no céu, porque chegou a hora da vitória do Senhor. Em que sentido? Aí diz, inclusive, já o nosso Deus reina. Chegou a hora em que o Senhor Jesus Cristo se levanta. O momento certo determinado por Ele, pelo Pai. E Ele agora se ergue para destruir essa grande prostituta, esse sistema político-religioso terrível que terá trazido o tempo de pior situação do mundo. Em todo o mundo, nada houve igual em toda a sua história, como na grande tribulação. Tem mais. E das mãos dela, da grande Babilônia, ou a grande prostituta, vingou o sangue dos seus servos. Talvez em algum momento podemos perguntar, por que Deus permite o sofrimento dos seus fiéis? Ele permite, mas não esquece uma verdade que não cai por terra. A vingança a Deus pertence. A Bíblia diz isto, literalmente a Bíblia diz, minha é a vingança, diz o Senhor. Isto está escrito. E é importante vermos uma coisa, fala muito da vingança de Deus sobre esta grande prostituta, a vingança dos servos de Deus. Deus vingando os seus filhos de tudo o que passaram. Vamos guardar uma coisa importante. Não agrada ao coração do Deus justo, misericordioso, gracioso e amoroso ver os seus filhos sofrerem na mão de ímpios. Deus ama, protege, guarda, mas quando Ele permite que seus servos sofram, isto não será em vão. Aí está a grande realidade. Vamos mais, versos 7 a 9. Então nós vimos até aqui na abertura do capítulo 19, a alegria no céu, porque agora vai vir a grande virada, não é? Versos 7 a 9, diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa, já não fala noiva, a esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Aí está, vindas são as bodas do Cordeiro. Aqui representa a igreja inteira e não apenas uma parte sua, os arrebatados, como vimos lá atrás. Ela já se ataviou. Nós vamos ver isso de modo muito maior no capítulo 21, quando a santa cidade, a Nova Jerusalém, também desce como uma esposa ataviada para o seu marido. Aqui já começa a haver júbilo pelo que virá lá na frente, que será de fato o novo céu, a nova terra e esse casamento, essas bodas maravilhosas. Isso faz uma ligação direta com o que veremos no capítulo 21. Aí está, que narra a cidade santa ataviada descendo a nova terra. Os convidados e a esposa têm o mesmo significado. Os convidados e a esposa têm o mesmo significado. A noiva e a cidade santa são idênticas também. A unidade perfeita entre os remidos, agora veja que coisa linda, e o seu Éden eterno. Assim como se fará uma unidade perfeita entre o novo céu e uma nova terra. Eu tenho chamado, e eu creio que com fundamentação sólida na palavra de Deus, que Deus vai criar um novo Éden, vai criar uma nova terra. Veja bem, no centro dessa terra Ele colocará um novo e eterno Éden, não como aquele lá, veja bem, aquele lá do Gênesis, lá do princípio de tudo, em que o homem pecou, e aquele Éden veio a, digamos assim, a cair, até que surja um novo Éden, uma nova terra, um novo Éden, um novo jardim, digamos assim, uma nova cidade, uma nova habitação, onde o homem
vai de fato morar para sempre. Novo céu, nova terra, e descendo a nova terra, nova Jerusalém. Eu chamo essa nova Jerusalém, a capital dessa nova terra, como o novo Éden de Deus. Também veja, haverá uma unidade entre a cidade e os remidos, por isso chama a cidade e os remidos de ataviada. Haverá uma unidade perfeita entre o novo céu e a nova terra. Volto a dizer a vocês, os testemunhas de Jeová dizem que no céu com Deus, né, com Jeová, eles chamam assim, e nós também podemos chamar, até aí nada demais, mas que no céu com Jeová vão morar apenas aqueles 144 mil, que são especiais, os apóstolos mais alguns, e inclusive os seus líderes do movimento TJ. Então eles dizem que esses 144 mil literais vão morar no céu com Jeová. E o restante dos salvos, esse restante vai morar aqui na terra. Parece que há um grupo especial, segundo eles, de 144 mil no céu com Deus. Deus não faz acepção de pessoas, e haverá um rebanho e um pastor. Mas haverá uma coisa impressionante na nova terra, haverá uma ligação. O Senhor vai criar um novo céu, esse céu que está se enrolará como tecido, diz a Bíblia, vai queimar com fogo, a terra também, serão destruídos e Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. E eu acredito, eu creio mesmo nisso à luz da palavra de Deus, que o novo céu e a nova terra terão uma unidade perfeita que hoje nem esse pastor pode explicar. Há um hino da harpa cristã que diz, nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. A mesma igreja, o mesmo povo, assim também será céu, o novo céu e a nova terra, nós teremos uma unidade perfeita, né? A ligação da cidade que desce como ataviada e também, como nós vimos agora, nessas bodas do Cordeiro, toda a igreja que estará junto com o Senhor, e nós vamos ver isso no capítulo 21. Mas já que a igreja começa a se alegrar, porque esse homem da iniquidade e o seu líder religioso vão cair, está na hora de caírem, e eles começam a visualizar, a vislumbrar que está chegando o tempo de o Senhor reinar, como diz esse próprio texto. Vamos continuando? Verso 10, vamos ler o verso 10. E eu, João, lancei-me aos seus pés, do anjo que veio falar com ele, para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Destaquei inicialmente, não faças tal. O anjo diz a João, eu sou teu conservo, adora a Deus. João tentou prostrar-se diante do anjo para o adorar, mas ele imediatamente mandou que João não fizesse aquilo, pois ele era seu conservo, isto é, tão servo de Deus quanto João, e mandou que João adorasse a Deus. Esse é o exemplo claro de que os anjos não aceitam a adoração de ninguém. No nosso tempo, como já houve no passado, há pessoas prestando culto a anjos, o que é absolutamente proibido na palavra de Deus. Gente, eu tenho sabido disso, não aconteceu no nosso ministério, nós pastores não permitiríamos nunca isso, isso é uma heresia, mas tem igrejas, veja, igrejas pentecostais, indo além da obra do Espírito, dos limites da palavra, e dizendo, por exemplo, um irmão tem uma revelação, se acabou de chegar o anjo tal, e dá um nome para o anjo, inventa um nome. Acabou de chegar o anjo tal, vamos saudar o anjo tal. Aí a igreja toda saúda o anjo tal que terá chegado. Isto é heresia. Anjos são servos de Deus. Anjos são servos de Deus. Eles trabalham a nosso favor, eles se omitem a si mesmos como seres, para nos servir da parte do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que eles são ministros de Deus que trabalham a favor dos herdeiros da salvação. Então essa história de ficar dando nome a anjo, a Bíblia fala de Gabriel e fala de Miguel.
e não fala de nenhum outro macho. Tudo mais é tradição, especialmente, mas não somente, tradição católica. Não é nossa tradição. Respeitamos, mas a verdade é que não é. Vamos mais. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Essa é a expressão do anjo para João, completa a primeira. Levanta, levanta, João. Não me adora porque eu sou conservo teu. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Gente, vamos guardar isto. O Apocalipse tem Jesus como seu centro, como toda a palavra de Deus. Todas as profecias bíblicas, não só as do Apocalipse, apontam para Jesus Cristo e o tem como centro, buscando exaltá-lo. Tudo se resume na glorificação do Filho de Deus. Jesus Cristo, o Cordeiro, ele é o centro da revelação. O anjo diz a João que olhe para Jesus, só para ele, nada de olhar, aqui está erradinho, olhar para homens ou mesmo para anjos. O testemunho de Jesus, o centro, a direção da palavra profética é o Filho de Deus. Nós precisamos guardar isto. Vamos aos versos 11 e 12. Vamos lá? E vi o céu aberto. Agora, gente, agora. Deixa o pastor Onésio voltar aqui. Agora, chegou a hora da revelação do verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Lembra aquele de Apocalipse 6:1? Quando o primeiro selo foi aberto, que surgiu com o arco, vencendo e conquistando. Eu disse a vocês, esse é falso, esse é fake. O verdadeiro vai aparecer no capítulo 19. E agora, chegou a hora dele surgir aqui para nós, em revelação gloriosa da sua palavra. Vamos então lá, verso 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus anjos, veja os seus olhos, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Indiscutivelmente, aqui está o título que nós destacamos aqui. Um cavaleiro sobre um cavalo branco, fiel e verdadeiro. Indiscutivelmente, é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Ao contrário do capítulo 6:1, vemos aqui os seus atributos que o identificam claramente como um Filho de Deus. Vamos ver em seguida. Aqui se cumprirá em toda a sua plenitude a profecia de Isaías 9, 5 a 7. Vamos ver essa profecia? O que diz lá em Isaías 9? Vamos ver? Aqui está. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído e os vestidos que rolavam no sangue serão queimados e servirão de pasto ao fogo. Juízo de Deus. Porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. Eu me emociono. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Destaquei os seus nomes, ou o seu nome, em 5 aspectos: maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Veja, Jesus é chamado de Deus forte. Aqui está. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. A profecia termina dizendo, olha, o zelo desse Deus glorioso e único vai fazer isto vai acontecer. Eu quero dizer uma coisa aqui a vocês. Seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu destaco Deus forte, porque os testemunhas de Jeová, eles não acreditam em Jesus como Deus. Eles negam a divindade do Senhor Jesus. Mas há uma coisa, eles foram na Bíblia mudando textos, adulterando textos, alterando textos bíblicos para negar a divindade de Jesus, para afirmar a sua negação. Mas esse texto na Bíblia, a tradução do Novo Mundo, das Escrituras Sagradas, dos Testemunhos de Jeová, eles não conseguiram mudar. Lá em Isaías 9 está Jesus sendo chamado de Deus forte. Coisa maravilhosa. Então este é o verdadeiro cavaleiro do cavalo branco. Vamos mais. Tinha um nome que ninguém sabia, senão ele mesmo. Deixa eu falar uma coisa aqui antes. Pastor Onésio, então significa que nós não conhecemos o nome de Jesus, nós não sabemos o nome de Jesus, não é isto. Quer mostrar uma coisa, seu nome, o nome identifica uma pessoa. Nós não dizemos assim, não mancha o meu nome, ele manchou o meu nome, nosso nome é a nossa honra. Nosso nome mostra o nosso caráter. Zelamos pelo nosso nome. Há pessoas que não zelam. Aqui o nome de Jesus representa toda a sua glória, toda a sua divindade, toda a sua honra, todo o seu poder. É a expressão total, a totalidade expressiva da sua pessoa. E por mais que conheçamos os seus nomes gloriosos, maravilhosos escritos na palavra, a verdade é que não conhecemos toda a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Se eu entendesse tudo de Deus, a totalidade de Deus, eu seria Deus. Porque só Deus pode entender a plenitude de Deus. E a Bíblia fala isto, que o Espírito Santo, também Deus, o Espírito Santo, ele perscruta, ele pesquisa, ele se aprofunda nas profundezas de Deus, na sua divindade. Só Deus conhece Deus em toda a sua totalidade. E Jesus é Deus, né? A palavra de Deus diz que o Pai lhe deu um nome que é sobre todo nome. Ninguém pode alcançar toda a extensão, todo o poder, toda a grandeza do nome do Senhor Jesus Cristo. Lembro-me, eu, pastor Onésio, de um homem chamado Manoá, está na Bíblia, que recebeu a visita do anjo do Senhor, anunciando que sua mulher lhe daria um filho com quem Deus tinha um grande propósito. Esse menino veio a chamar-se Sansão. Quando Manoá perguntou ao anjo do Senhor qual era o seu nome, ele lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Veja a resposta desse anjo do Senhor, desse ser maravilhoso. Por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aquele anjo do Senhor era o próprio Senhor Jesus, porque Manoá disse à sua mulher, certamente morreremos, porque temos visto a Deus. A resposta que Manoá pôde receber foi que o seu nome era maravilhoso. O nome do Senhor Jesus estava acima da compreensão daquele homem. Existe um fenômeno, eu não sou teólogo, não sou formado em teologia, não tenho seminário, não tenho curso superior, nada disso, mas eu conheço algumas coisas importantes e há um elemento na teologia chamado teofania, que são aparições de Deus, são momentos em que o Senhor Jesus Cristo ele aparece no Velho Testamento ainda não revelado, mas ele aparece ali, como com Moisés na sarça ardente, como com Josué prestes a cercar e conquistar Jericó, em que Josué se prostrou diante daquele varão, e o varão não mandou Josué se levantar como o anjo mandou. Se fosse um anjo lá, junto a Josué, ele diria a mesma coisa que esse anjo disse a João, levanta, Josué, eu sou conservo seu. Mas o anjo disse a Josué, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está pisando, Josué, é terra santa. A mesma palavra que o Senhor disse lá atrás, um pouco atrás, a Moisés na sarça ardente. Descalça, as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando, Moisés, é terra santa. Por que aquela terra era santa naquele momento? Porque o Deus Santo estava ali à sua presença.
Jesus aparece várias vezes no Velho Testamento, ainda não revelado, como veio depois de nascer do ventre de Maria. Aí está. Uma aguda espada sai da sua boca. Aqui está, viu? Todos sabemos que essa espada é a palavra de Deus. Jesus é o verbo da vida, ou a palavra da vida. O Salmo 33:9 diz assim: porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Pela sua palavra os mundos foram criados. Imagine o poder dessa espada. Aleluia! Gente, veja uma coisa. Desse cavaleiro do cavalo branco, isso aqui, além de tudo mais, o identifica como fiel e verdadeiro, e não aquele, repito, de Apocalipse 6:1. Porque a sua arma é a espada que sai da sua boca, e não o arco daquele outro, daquele falso, daquele fake cavaleiro do cavalo branco. Ele mesmo é o que pisa o lagar. Você se lembra da vindima? As uvas foram para o lagar a fim de serem pisadas. E quem exerce esse juízo? Jesus. Ele pisa naqueles que pisaram os seus filhinhos. Então é ele quem vai pisar o lagar daqueles que na grande tribulação agiram a favor do anticristo, receberam os sinais na sua testa e na sua mão. Agora o Senhor Jesus Cristo vai pisar essa gente iníqua como lagar de uvas. Aí está, não é? Nós já vimos isto e repetimos agora. Vamos em frente. Verso 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Vamos lá. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Em Isaías 63, 2 e 3 lemos: porque está vermelha a tua vestidura. Gente, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Olha o que Isaías falou sobre isto. Por que está vermelha a tua vestidura? E os teus vestidos como os daquele que pisa o lagar. Eu sozinho pisei o lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. E o seu sangue salpicou os meus vestidos e manchei toda a minha vestidura. Agora veja a interpretação disto, aqui tanto em Isaías quanto aqui em Apocalipse. Quantos pensam que o sangue na vestidura do Senhor Jesus é o seu próprio, o sangue da cruz? Mas não! É o sangue dos seus inimigos que serão pisados como se pisa a uva no lagar para a fabricação do vinho. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Você se lembra que na visão de Jesus em Apocalipse 1, ele tinha os pés semelhantes a latão reluzente ou cobre? E eu falei que cobre ou latão na Bíblia é símbolo de juízo. Pés pesados, que vão pisar os inimigos, e as vestes do cordeiro ficarão salpicadas de sangue. Então, quando você ler aqui, não pense que é o sangue da cruz, o sangue do próprio Jesus. Não! O sangue de Jesus, veja bem, ele salva, ele restaura, ele lava, ele purifica, ele de certo modo justifica. Mas esse sangue é símbolo de condenação, de juízo. É o sangue dos próprios inimigos de Deus, os que terão feito aliança com o homem da iniquidade. Verso 14, vamos ao verso 14, vamos ler. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos. Veja, o cavaleiro do cavalo branco e os que o seguiam também vinham em cavalos brancos, símbolos de justiça, de pureza. Maravilhoso! O cordeiro com seus exércitos descendo à terra para enfrentar e destruir o anticristo e suas forças na grande batalha do Armagedon. Nós vamos chegar a esta batalha já já.
A hora final do homem da iniquidade, do seu líder religioso, chegou. A tribulação será tão grande, chamada de grande tribulação. Jesus disse, nunca houve igual no mundo desde a sua fundação. Mas ela tem um final, e esse final terá chegado. Em segunda Tessalonicenses 2,8, Paulo diz que o Senhor destruirá o iníquo com o assopro da sua boca. Aí está o emprego da espada que sai da boca do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Bíblia explica a Bíblia. Nunca esqueça isto. Você se lembra no início do livro que fala que ele tem, aqui está, né? Já falei isso ainda há pouco, vamos repetir. Você se lembra no início do livro que fala que ele tem os pés semelhantes a latão reluzente? Isto é, pés pesados, pés de juízo duro sobre os seus inimigos. A descrição de Isaías é tremenda. Por isso temos dito que a Bíblia explica a Bíblia e que muito do Apocalipse está no Velho Testamento. Tem uma corrente no meio do povo evangélico de heresia, eu diria mais, de apostasia, que diz que o Velho Testamento é só história para a gente conhecer, que acabou, que passou. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, toda a Bíblia é eterna. Ou vamos pensar que vai durar para sempre apenas o Novo Testamento e que o Velho Testamento será esquecido, abolido, jogado no chão? De forma alguma. Toda a palavra de Deus é eterna, é viva, é eficaz. Dura para sempre. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E de Gênesis a Apocalipse é palavra do Senhor. Portanto, aí está, nós precisamos ver isto, não é? Que o Senhor de fato julgará. E a descrição de Isaías no Velho Testamento é tremenda. Vamos aos versos 17 e 18. Diz assim: E vi um anjo que estava no sol, que clamou com grande voz, dizendo: todas as aves que voavam pelo meio do céu, a todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Aí está, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. É um banquete que será, veja bem, realizado na batalha do Armagedon. Essa é a hora da vingança, do que exerce todo juízo, do qual ninguém pode escapar, a não ser pelo seu sangue, o próprio sangue do Cordeiro. Os remidos do Cordeiro não estarão neste juízo, não serão objetos, não serão servidos como ceia, como comida, como carne para comida das aves do céu. Não serão servidos por causa do sangue de Jesus, mas todos os seus inimigos. Com a mente de Cristo, imagine a grande tribulação com todos os seus horrores. Agora ela é destruída. Imagine a festa e o júbilo de Deus e dos seus pelo fim da grande tribulação. Aí está. Vamos ao verso 19. E vi a besta, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Verso 19, eu vou ler novamente. E vi a besta, e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. Reunidos para fazerem guerra. Novamente é feita menção do exército do anticristo, reunido para fazer guerra ao Senhor Jesus e ao seu exército ainda ou na batalha do Armagedon. O que ocorre? A grande tribulação, por determinação do Deus do céu, chega ao seu fim. É o momento do fim. Jesus desce glorioso com seus exércitos. Mas o anticristo reúne as suas forças, reis, tribunos, poderosos, seus exércitos, para enfrentar
o Cordeiro, para tentar resistir e não perder o seu governo, o seu domínio mundial e o fim do seu período de domínio sobre a terra. Ele reúne os seus exércitos, as suas forças para resistir, e aí se dá a batalha do Armagedon. Pois bem, vamos lá. Verso 20, vamos ler o verso 20, nós estamos chegando quase ao fim já deste capítulo. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aí está, a besta e o falso profeta são presos. Eles não são mortos na batalha. Veja bem, nessa batalha do Armagedon, Jesus não os mata ali. Eles não são mortos na batalha, mas são presos e lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Esses são os dois que inauguram esse lugar terrível, onde, mais tarde, o diabo será lançado. E eles são os primeiros a ir para o lago de fogo e enxofre. Vamos entender bem que isso é projeto de Deus, é plano de Deus. Não foram mortos, mas são lançados vivos e são os primeiros, são os que inauguram esse lugar. A Bíblia fala do inferno e fala do lago de fogo e enxofre. Nós vamos chegar no capítulo 20 a ver uma diferença que há entre inferno e lago de fogo e enxofre. Eu vejo isso na palavra. Mas veja, o anticristo e o falso profeta são derrotados na batalha do Armagedon e lançados vivos neste lugar. São jogados lá, são os que inauguram este lugar, onde mais tarde o diabo também será lançado, e depois do juízo final, os ímpios, os perdidos, mortos e vivos, também serão lançados. Será um lugar onde estará a besta, o falso profeta, o diabo, seus anjos, e estarão lá os perdidos. Pois aí está. Vamos guardar bem isto, ok? Vamos continuando, verso 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do cavaleiro. Quem? O cavaleiro do cavalo branco, o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro. É a palavra poderosa do Senhor Jesus que é proferida, trazendo juízo e destruição aos seus inimigos. Isso ocorre na batalha do Armagedon, começando uma grande limpeza da terra para a retirada do sistema iníquo e a implantação dos 1000 anos de paz. A terra está devastada. A terra está num caos total, um desespero total, uma agonia total na terra. Jesus então vem para dar fim a esse sistema iníquo, a esse governo do anticristo, a essa destruição. Jesus disse que se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nós já vimos isto. De sofrimento mesmo foram 3 anos e meio. Um curto espaço de tempo, porque a terra se destruiria, a raça humana se destruiria. Mas agora chega ao fim. Jesus volta gloriosamente e ele derrota o anticristo. Ele faz com o anticristo o falso profeta que nós vimos. Agora ele também lança lá. Veja bem, ele aniquila os que seguiram o anticristo. Veja bem. E com a sua palavra, pela sua palavra de ordem, ele traz esse juízo. E agora ele está limpando a terra da iniquidade dos homens iníquos, dos 2 líderes religiosos, um político, um religioso, o anticristo e o falso profeta. Ele está limpando a terra dessa gente iníqua para agora restaurar a terra e exercer o seu governo de 1000 anos. Nós ainda vamos falar aqui um pouquinho mais à frente, no próximo capítulo, sobre o milênio, mas eu adianto a você, 6.000 anos de história humana, de governo humano, de desastre humano, depois do grande inicial desastre do Éden. Mas agora, o 7º milênio, o milênio sabático, Deus vai mostrar. É como se ele dissesse: filhos, agora eu vou mostrar a vocês como seria a terra se Adão não tivesse pecado. 1000 anos de paz, sem morte, sem sofrimento. O leão vai comer palha com o boi. A criança pequena vai brincar com um animal chamado serpente.
haverá paz na terra. E é isso que ele vai trazer no lugar desse caos terrível e tremendo. A Bíblia explica a Bíblia. Eu gostaria que você, ao longo desse curso, quando terminar nosso culto, guarde essa expressão. A Bíblia explica a Bíblia. Nós vimos ainda há pouco Isaías explicando Jesus. E ele é montado sobre o cavalo branco. Ela diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. A Bíblia diz que pela palavra de Deus os mundos foram criados. Olha o poder da palavra. Por isso a espada, essa espada tem poder de criar, mas tem poder de matar, de destruir, de aniquilar. É o que se verá aqui, neste lance, quando Jesus voltar com os seus exércitos para derrotar o anticristo. Agora, gente, vejam bem esta figura, essa imagem eu tirei da internet. Isso aqui é um grande vale, um imenso vale. Hoje ele está assim, hoje ele tem culturas, ele tem aqui, né, fazendas, imaginamos assim, com plantações e tudo mais. Mas esse é um grande vale e este será o lugar da grande batalha do Armagedon. Esse aqui é o vale do Megido. E Armagedon deriva da palavra Megido. Vai ser nesse vale que as forças do anticristo vão se reunir para a grande batalha para resistir ao Cordeiro. A verdadeira terceira guerra mundial. A verdadeira terceira guerra mundial se dará aqui, será a batalha entre Cristo e o anticristo, o seu adversário, o homem da iniquidade. Nós vimos em capítulo anterior que o rio Eufrates vai se secar e vai se tornar o caminho dos reis da terra para virem em direção a este vale, para se congregarem aqui, como se fosse uma grande via, uma grande rodovia, pela qual os exércitos do anticristo virão para enfrentar o Senhor Jesus. Isso aqui é falado, o Vale do Megido, o Armagedon, Terceira Guerra Mundial. Isso é dito, inclusive, por não crentes, por pessoas irreligiosas, por palavras sem cunho religioso, que sabem que esse lugar é uma estratégia no mundo. Naquele lugar ali na Palestina, ou na chamada Terra Santa, nem mesmo Terra Santa, mas ali no Oriente Médio, onde a grande batalha vai ser travada. E quando essa batalha for travada, o anticristo derrotado e os seus exércitos e aqueles que o seguiram, todos eles forem eliminados, começará então a preparação do Senhor Jesus. Depois do juízo dos bodes e das ovelhas, começará a preparação da terra para o milênio. E há um hino que eu gosto, eu canto esse hino. Hino Paz no Vale, é o seu título, Paz no Vale. Ele diz na sua segunda estrofe assim, olha, preste bem atenção. Lá o urso é manso, e o lobo também. O cordeiro e o leão se dão bem. Olha aqui, ó. Olha o cordeirinho encostado aqui na juba do leão. É uma figura de linguagem perfeita. Lá o urso é manso, e o lobo também. O cordeiro e o leão se dão bem. Crianças conduzem as feras com amor, e a terra se encherá assim desta paz. E o coro diz, sim, nesse dia, no vale, só haverá paz. Só haverá paz no vale, para mim, eu sei. Só haverá paz no vale, para mim, eu sei. Glorioso. A terra sairá do seu caos total. Horrível. O pior dos tempos de toda a história humana, desde a queda do homem no Éden. Agora a terra sairá disso, e pelo poder do Rei Eterno, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, ela se tornará nisto que nós estamos vendo. Olhe bem esta figura. O cordeirinho aqui parece mesmo estar de olhinho fechado, aconchegado, guardado, quase que eu diria protegido, seguro, tranquilo, junto ao leão que na história humana terá sido o seu predador. Eu quero fazer uma pergunta ao fim desta aula. Você crê nisto? Você crê nisto? Você crê que haverá paz no vale? Você crê que você estará lá? Tem essa confiança? Será
o sábado de Deus, o milênio sabático. Agora, o milênio sabático pode ser restaurado, porque agora o pecado se foi. Um dia eu vou publicar um vídeo sobre o sábado e o domingo. E eu vou te mostrar que o sábado, o sétimo dia literal, passou. Passou. Foi uma dispensação que passou com o pecado do homem. Mas por isso nós guardamos o primeiro dia da semana. Mas agora, quando passado todo o pecado, o Senhor restaurará e fará um sábado milenar, um milênio sabático de descanso, para mostrar para nós como seria a terra se Adão não tivesse pecado. Nós estamos ficando por aqui nesta aula. Eu me alegro em voltar a estar com você. Guarde tudo isto, porque no capítulo seguinte, o capítulo 20, nós vamos ver Satanás preso por 1000 anos. Vamos ver o milênio, mas também vamos ver o juízo final. Por quê? Depois de um tempo de tanta paz, terá de vir um tempo em que Satanás vai ser solto. Ele será preso por 1000 anos. No milênio ele não estará na terra para assolar, para perturbar, para corromper. Mas depois ele será solto. Nós veremos isso na próxima aula. Estamos chegando já perto do fim do nosso curso do Apocalipse. Passe a outras pessoas. Se a igreja do Senhor visse esse curso, pastor simples, de subúrbio, mas infelizmente não é assim. Na próxima aula eu vejo você aqui. Eu espero você em nome